Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Humberto Costa. O tema é o tema que tem afligido todo o país, questão da segurança pública, da intervenção no Rio de Janeiro e da recente reunião do Conselho da República, cujo conselho, o senador é parte desse conselho e que agora, no final dessa manhã em que gravamos, desse dia em que gravamos, esteve reunida para conversar justamente sobre o tema. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como é que o senhor está vendo essa questão da segurança pública, as medidas que estão sendo tomadas? Bom, primeiro é forçoso reconhecer a situação de gravidade que vive a segurança pública no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro. No entanto, a decisão de uma intervenção federal é uma medida de exceção, é uma medida extrema e que, para ser tomada, ela deveria ser baseada em dados muito bem fundamentados e informações fidedignas sobre a verdadeira situação do crime no estado do Rio de Janeiro. E até o presente momento o governo não divulgou em que dados ele se baseou para entender que caberia já uma medida extrema como essa. Além do mais, nosso questionamento tem sido sempre o de que, antes de uma medida extrema, deveríamos utilizar todos os instrumentos disponíveis para que uma ação de segurança pública pudesse ser feita. E isso não aconteceu nesse caso. Inclusive, as informações sobre a violência excessiva no Carnaval não são comprovadas quando nós analisamos os dados, e também o governo poderia ter se antecipado e remontado o esquema que montou na Copa do Mundo e nas Olimpíadas para impedir que no Carnaval acontecesse o que aconteceu. Então, essas são duas questões que já nos mostram como essa medida foi tomada no improviso e como ela tem um caráter extremamente político. Nessa reunião que aconteceu hoje de manhã, o senhor teve oportunidade de expor esse tipo de ponto de vista? Sim, perguntei inclusive sobre esses dados, questionamos quais foram os resultados das intervenções na favela da Maré, no Complexo do Alemão, para saber qual é a eficácia dessas medidas com a participação das Forças Armadas. Questionamos sobre o orçamento para essa intervenção do Estado do Rio de Janeiro, porque não adianta apenas colocar as Forças Armadas se não houver recursos para as operações, se não houver toda a disponibilização dos instrumentos necessários para fazer frente ao crime organizado. Não tivemos essa resposta também sobre esses recursos e de onde eles vão sair, porque nós sabemos que a emenda constitucional que limitou o crescimento do orçamento ao crescimento da inflação... Era a PEC do teto dos gastos. Exatamente, né? Ela exige que para se aumentar um gasto numa área, se retire de outro. De onde é que esses recursos virão, caso efetivamente o governo resolva atender essa demanda? Essa foi uma pergunta levantada que também ficou sem resposta? Ficou sem resposta. Como ficou sem resposta a pergunta nossa sobre a preocupação de colocarmos de imediato as Forças Armadas nessa condição. Nós sabemos que as Forças Armadas são uma instituição respeitada na sociedade brasileira, que tem uma responsabilidade clara, que é a defesa do nosso país, da democracia, e que não foi criada para atuar diretamente na área da segurança pública. Inclusive, essa exposição permanente pode gerar situações indesejáveis, como aconteceu em outros países, onde o crime organizado terminou se infiltrando ou estabelecendo relações promíscuas com as Forças Armadas, como no México, como na Colômbia, e também não tivemos resposta para isso. Então, eu creio que é uma coisa extremamente improvisada e que tem por objetivo tirar o governo das cordas nessa luta contra a popularidade que o governo não tem. E, diante desse ponto de vista do senhor que se firma, como é que o senhor acha que fica o comportamento da oposição? Porque essa é uma medida que tem que passar pelo crivo do Congresso. A previsão, inclusive, de uma sessão na Câmara já para votar esse decreto hoje, expectativa de que se vote aqui no Senado nessa terça-feira. Como fica a oposição diante desse decreto? Veja, nós vamos exatamente discutir nas bancadas da oposição, tanto na Câmara quanto no Senado, sobre essa questão, no sentido de tentar construir uma posição unitária. Tanto que hoje o deputado Guimarães e eu, como representantes da oposição nesse conselho, optamos por nos abster dessa votação.
Mas nós teremos uma posição, sim, da oposição e de cada partido. E eu acredito que se o governo não responder a essas questões a que eu me referi aqui, fica praticamente impossível nós darmos esse cheque em branco para que um governo sem qualquer credibilidade, como é o governo Temer, possa tomar nas suas mãos uma ação tão relevante quanto essa da segurança pública no Rio. A política de segurança pública nacional do país mesmo, a política de segurança pública, ela está em xeque? Eu acho que está e está há algum tempo. E acho que a forma como esse tema tem sido enfrentado também é limitada. Porque, veja, não se vai conseguir deter o crime organizado sem também dar alternativas à população. No momento que nós estamos vivendo hoje de desemprego, de pauperização da população, a quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza tem aumentado aos milhões, sem programas sociais, porque estão sendo esses programas todos desmontados, sem emprego, sem retomada do crescimento, essas ações na segurança pública terminam sendo coisas isoladas e com um impacto de curto prazo, mas sem condição de terem uma extensão no tempo que resolva o problema de forma definitiva. Então, o problema da segurança pública, a solução dele não vai, obviamente, vai passar por outras políticas sociais que não somente a questão da segurança pública. Sim, né? Também nós temos que dar a essa juventude, por exemplo, que hoje está sendo cooptada pelo tráfico, a expectativa, a esperança de um futuro melhor, de ter escola, de chegar numa universidade, de ter emprego, de poder praticar esportes. Se nós vamos simplesmente com as armas e com as forças armadas para dentro dessas áreas de periferia, eu acho que a tendência é o próprio crime organizado se fortalecer. Senador, o senhor mais cedo na nossa entrevista falou dessa convivência que as forças armadas passam a ter quando elas participam de uma operação de intervenção, que pode inclusive corromper, pode ser um convívio que pode ser ruim, inclusive, para as Forças Armadas. Eu pergunto sobre a tese de que, com a maneira como o país resolveu a questão, por exemplo, do financiamento de campanha, até que ponto esse crime organizado tem uma condição de se infiltrar no cenário político. O senhor acredita que isso é um risco concreto? Claro, é um risco concreto, um risco muito grande, né? E as informações que são dadas, que saem de vez por outra dos órgãos de inteligência, dão conta de que esse segmento do crime organizado pretende ter seus candidatos, pretende ocupar espaços no parlamento também, e isso, sem dúvida, é muito preocupante. Então, é fundamental realmente que se comprometa, que se faça esse combate ao crime organizado, mas de forma científica, com forças que realmente sejam treinadas para isso e também acompanhado de ações no campo social. No entanto, apesar desse assunto ser um assunto preocupante, a gente não vê uma reflexão sobre isso aqui na casa, né? Esse não é um tema, esse risco dessa infiltração no cenário político do crime organizado, não é um tema que tem sido central na discussão das consequências da crise da segurança pública, né? Não, eu acho que sim, eu acho que esse tema tem sido discutido. Inclusive, quando nós debatemos o tema do financiamento, a ideia de termos um financiamento não empresarial vai exatamente ao encontro dessa preocupação, para que nós possamos ter campanhas mais baratas, que possam ser melhor fiscalizadas e que nelas prevaleçam, acima de tudo, as ideias e não as estruturas, a compra do voto, enfim. Então, há, inclusive, que se fazer um fortalecimento dos órgãos de controle, particularmente da Justiça Eleitoral, para coibir esse tipo de infiltração do crime na atividade política. Senador, agradeço a presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.